Estava olhando pela janela suja do dormitório quando vi os dois homens no pátio embaixo. E foi a sincronia que me congelou ali, grudado no vidro empoeirado, coberto por décadas de sujeira e condensação ressecada. Eles eram completamente diferentes. Um alto e magro, cabelos grisalhos compridos amarrados em rabo de cavalo frouxo, ombros caídos de quem carregou peso a vida inteira. O outro baixo, gordo, careca com manchas de idade no crânio, reluzindo sob a luz fraca do entardecer. Mas viraram a cabeça exatamente no mesmo ângulo, no mesmo milissegundo, com a mesma velocidade de rotação cervical, olhando para algo além do muro de concreto rachado que eu não conseguia ver de onde estava. Depois levantaram o braço esquerdo juntos, movimento tão perfeitamente sincronizado que parecia ter sido ensaiado por meses ou anos. Coçaram o mesmo ponto atrás da orelha esquerda, com o mesmo movimento circular de 3 rotações completas no sentido horário. E caminharam em direções opostas, mantendo passos perfeitamente espelhados. Cada pegada tocando o chão de concreto rachado no exato instante que a pegada do outro tocava, criando ritmo único, apesar de serem 2 corpos em movimento. Não era coreografia ensaiada. Coreografia tem pequenas imperfeições, variações humanas naturais, microajustes individuais. Isso era outra coisa completamente diferente. Era como assistir o mesmo movimento sendo executado simultaneamente em 2 corpos distintos, como se houvesse apenas um único sistema nervoso comandando ambos, através de conexão invisível que desafiava qualquer explicação racional que meu cérebro tentava desesperadamente construir. Deixa teu like agora e se inscreve, porque depois dessa história você pode esquecer que estava aqui. Escreve nos comentários: eu não tenho medo, vou até o final. E se tiver coragem para ir, conseguir chegar, escreve: cheguei ao final, estou bem. Por enquanto, eu tinha vindo até Gdansk, cidade portuária no norte da Polônia, às margens do Mar Báltico, perseguindo fantasmas que talvez nunca devesse ter procurado, mexendo em feridas que deveriam ter cicatrizado décadas atrás. Meu pai desapareceu em outubro de 1988, durante uma conferência internacional de química farmacêutica nesta cidade, quando eu tinha apenas 6 anos, e ainda acreditava que adultos sempre voltavam para casa, que o mundo fazia sentido, que pessoas não simplesmente evaporavam no ar. Disseram que ele saiu do Hotel Palace na noite gelada de 23 de outubro, vestindo apenas o paletó cinza que usava para jantares formais, e nunca mais voltou. Não levou bagagem, não deixou bilhete, não fez ligação. Simplesmente saiu caminhando pela porta giratória do saguão e desapareceu na névoa que subia do rio Motuava, como se tivesse atravessado o portal para outra dimensão. Busca polonesa que durou 3 semanas e mobilizou 50 policiais. Busca brasileira coordenada pela embaixada em Varsóvia, com pressão diplomática do Itamaraty. Interpol emitindo alerta vermelho que circulou por 17 países europeus. Nada. Absolutamente nada. Nem corpo, nem rastro, nem testemunha confiável. Como se tivesse sido apagado da realidade, evaporado no ar gelado do outono báltico sem deixar marca. Minha mãe guardou as malas dele por 14 anos, antes de finalmente aceitar que ele não voltaria, doando as roupas para a instituição de caridade, mas mantendo a carteira de couro gasto, o relógio Omega que tinha sido presente de casamento e a câmera Canon velha guardados em caixa de sapatos no fundo do armário do quarto que ela transformou em escritório. Eu nunca aceitei. Não conseguia. A ausência de respostas era buraco negro que sugava toda a tentativa de seguir em frente. Durante anos, 17 anos para ser preciso, persegui qualquer pista, qualquer rumor, qualquer menção obscura a brasileiros desaparecidos na Polônia, naquela época específica do final da década de 80, quando o comunismo começava a ruir, mas ainda mantinha dedos firmes em muitas instituições.
Li centenas de páginas de relatórios policiais que pedi traduzir do polonês. Gastei economias de 3 anos pagando 5 detetives particulares diferentes que não encontraram nada além de becos sem saída e teorias conspiratórias sem fundamento. Vasculhei arquivos digitalizados da Embaixada Brasileira até meus olhos arderem e minha visão ficar embaçada de tanto olhar para a tela. Foi em um fórum russo obscuro chamado Tajemnicy Bloku Wschodniego, que significa Mistérios do Bloco Oriental, às 3 da manhã de uma terça-feira fria de fevereiro, quando deveria estar dormindo, mas não conseguia. Traduzindo palavra por palavra com paciência infinita, usando dicionário online e apps de tradução que erravam metade do tempo, que encontrei o primeiro fio solto que realmente levava a algum lugar. Um usuário anônimo com nome de perfil que era apenas sequência aleatória de números sem significado aparente, postou em 17 de março de 2017 um documento digitalizado em resolução surpreendentemente alta, relatório interno do Ministério da Saúde da República Popular da Polônia, datado de 28 de março de 1989. 4 meses depois do desaparecimento do meu pai. O título, que levei 20 minutos para traduzir corretamente, usando 3 ferramentas diferentes e consultando fórum de tradutores, era Incidente Zakład Farmaceutyczny Gdańsk, Project Metamorfosa, Recomendação de lacração permanente e monitoramento contínuo de longo prazo. O documento tinha 47 páginas em polonês técnico, extremamente específico, cheio de jargão médico e farmacológico que levei 3 semanas inteiras para decifrar completamente, consultando especialistas em fóruns de tradução médica, comparando terminologia em 5 idiomas diferentes, incluindo russo e alemão. Mas alguns trechos eram cristalinos demais para ignorar mesmo na primeira leitura superficial. Falava de testes clínicos não autorizados pelo Comitê de Ética Nacional, conduzidos entre maio de 1987 e setembro de 1988, com um composto nootrópico experimental de 3ª geração chamado Metamorfosa 7, desenvolvido por equipe de neurofarmacologistas da Universidade de Gdańsk, em colaboração secreta com o Instituto de Pesquisa Militar Soviético, cujo nome estava completamente redatado no documento com tinta preta espessa. A ideia original, segundo o relatório, era criar medicamento revolucionário que aumentasse eficiência em ambientes industriais através do que os cientistas chamavam de sincronização neural coletiva otimizada. Basicamente, fazer com que equipes de trabalhadores operassem com níveis de coordenação e comunicação não verbal impossíveis de alcançar através de meios puramente comportamentais ou de treinamento convencional. Os primeiros resultados tinham sido não apenas promissores, mas espetaculares, além de qualquer expectativa inicial. A produtividade medida em unidades produzidas por hora, em linhas de montagem de teste, tinha aumentado 342% nos primeiros 3 meses de implementação do protocolo. Erros de comunicação entre membros de equipe caíram para essencialmente 0,03%. Acidentes de trabalho causados por falha de coordenação entre trabalhadores desapareceram completamente da estatística mensal. O relatório incluía 16 páginas de gráficos coloridos, mostrando curvas ascendentes impressionantes em todas as métricas de desempenho relevantes. A administração da fábrica estava eufórica, segundo anotações incluídas de reuniões do conselho diretor. Planos ambiciosos de exportar o protocolo farmacológico completo para outras instalações industriais em todo o bloco soviético já estavam em desenvolvimento avançado, com aprovação preliminar de Moscou. Depois, começaram as anomalias que ninguém tinha previsto ou imaginado possíveis.
Os cientistas responsáveis pelo monitoramento notaram primeiro em junho de 1987, um mês após início dos testes em escala ampliada, que trabalhadores do mesmo turno, aqueles que tomavam dose padronizada de 15 miligramas de metamorfosa, 7 juntos no início do expediente às 7 da manhã, começavam a apresentar comportamentos absolutamente idênticos fora do ambiente controlado de trabalho, em suas vidas privadas, onde não havia supervisão ou protocolo. Não eram apenas preferências similares ou convergência de hábitos sociais. Isso seria facilmente explicável por formação natural de vínculo social entre colegas. Era a identidade completa e absoluta de escolhas, em nível que desafiava cálculo probabilístico. 7 trabalhadores do turno da manhã, do setor C, foram independentemente ao mesmo mercado municipal, no mesmo dia de quinta-feira, compraram exatamente os mesmos 16 itens na mesma ordem sequencial, incluindo marca específica de pão, que raramente era comprada. Pagaram com notas da mesma denominação monetária, apesar de terem quantidades diferentes de dinheiro nas carteiras. Quando questionados separadamente por psicólogos da equipe de pesquisa, todos os 7 descreveram a decisão de ir ao mercado naquele momento específico como impulso súbito e inexplicável que aconteceu simultaneamente às 14h37 exatos. Todos usaram a palavra polonesa, que significa algo entre urgência física e necessidade inevitável, palavra que não era comum no vocabulário de trabalhadores de fábrica. Eles acordavam no mesmo horário, todas as manhãs, mesmo sem usar despertador e mesmo tendo padrões de sono historicamente diferentes, com variação cronometrada de menos de 10 segundos entre o momento em que o primeiro abria os olhos e o último despertava. Tinham os mesmos sonhos durante a noite, que descreviam não apenas com narrativas idênticas sobre eventos oníricos, mas com as mesmas palavras exatas, as mesmas pausas dramáticas nos lugares certos, as mesmas entonações vocais, completamente independente de seus níveis educacionais díspares ou capacidades verbais, individuais, previamente documentadas. Um trabalhador com ensino fundamental incompleto e histórico de dificuldade de expressão verbal usou o termo médico extremamente específico, hipnagogia sensorial multimodal, para descrever sensação particular em um sonho recorrente, termo técnico que outro trabalhador do grupo, este com doutorado recente em engenharia química e vocabulário acadêmico sofisticado, também usou na mesma frase construída de forma absolutamente idêntica palavra por palavra, quando entrevistado 3 horas depois em sala completamente diferente. Então veio o incidente específico que fez os cientistas realmente se alarmarem e começarem a questionar pressupostos fundamentais sobre o que estava acontecendo. Em 17 de agosto de 1987, trabalhador de manutenção, chamado Piotr Kowalski, 41 anos, casado, 2 filhos, quebrou o braço esquerdo em acidente doméstico trivial às 21h15 da noite, enquanto consertava vazamento no teto do banheiro do apartamento onde morava. Fratura composta do rádio distal com deslocamento ósseo visível, dolorosa e dramática, mas não especialmente grave em termos médicos. Ele foi levado por vizinho ao hospital municipal, recebeu tratamento padrão, incluindo redução da fratura e imobilização com gesso, voltou para casa 3 horas depois com o braço engessado e prescrição de analgésicos. Na manhã seguinte, às 7h40 da manhã, 6 outros trabalhadores que faziam parte do mesmo grupo experimental C5 com metamorfosa 7 apareceram quase simultaneamente na enfermaria da fábrica, reclamando de dor intensa e debilitante no braço esquerdo que tinha começado abruptamente durante a noite. Raios-X de emergência solicitados pelo médico confuso
não mostraram absolutamente nada anormal. Ossos perfeitamente saudáveis e intactos, sem sinal de trauma ou patologia. Mas a dor era real e intensa, segundo todos os indicadores clínicos disponíveis, e localizada exatamente no mesmo ponto anatômico específico onde Kowalski tinha fraturado o rádio. Eles descreveram a dor com vocabulário médico idêntico que nenhum deles deveria conhecer. Mesma intensidade na escala numérica de dor, mesmo padrão de pulsação latejante que coincidia perfeitamente com o padrão da dor de Kowalski. Os médicos da equipe de pesquisa tentaram tratamento experimental com analgésicos de potência crescente. Não funcionou de forma alguma. A dor persistiu invariável por exatamente o mesmo período de horas que a dor documentada de Kowalski persistiu, diminuindo em intensidade quando a dor dele diminuía, segundo seu próprio relato, piorando quando a dele piorava durante a noite. Quando Kowalski recebeu injeção intravenosa de morfina às 2 da manhã para controlar dor noturna particularmente intensa que o impedia de dormir, os outros 6 trabalhadores que estavam em suas próprias casas, espalhadas pela cidade, relataram no dia seguinte alívio simultâneo e completo da dor exatamente às 2:07 da manhã, 7 minutos, sendo o tempo estimado para a morfina fazer efeito no sistema de Kowalski, mesmo sem terem recebido qualquer medicação. O relatório incluía a transcrição completa de reunião emergencial extraordinária do Comitê Científico Supervisor, que aconteceu 3 dias depois. Um dos pesquisadores seniores, cujo nome estava parcialmente redatado, mas que parecia ser mulher pela flexão dos verbos em polonês, disse algo que me fez reler o parágrafo 5 vezes consecutivas, usando 3 ferramentas de tradução diferentes para ter absoluta certeza de que estava entendendo corretamente. Não estamos mais observando mera sincronização comportamental ou alinhamento de padrões cognitivos. Estamos observando algo fundamentalmente diferente e profundamente perturbador. Fusão progressiva de experiência subjetiva consciente entre indivíduos biologicamente distintos. É como se o sistema nervoso deles tivesse desenvolvido conexões funcionais que transcendem completamente a limitação física óbvia de corpos individuais separados no espaço. Quando testamos, isolando os indivíduos em salas separadas, com blindagem acústica, e pedindo que executassem tarefas motoras simples, como apertar sequência de botões, descobrimos que eles não apenas executavam as mesmas sequências exatas, eles as executavam nos mesmos microsegundos mensuráveis, com os mesmos microajustes motores detectáveis, com padrão de ativação muscular absolutamente idêntico registrado por eletromiografia de superfície de alta precisão. Isso não é estatisticamente possível por acaso. Isso não deveria ser biologicamente possível de forma alguma, mas está acontecendo diante dos nossos olhos e não temos estrutura teórica adequada para explicar. Tentaram então experimento de separação mais radical para testar limites do fenômeno. Levaram 3 sujeitos selecionados aleatoriamente do grupo C5 e os transferiram para a instalação de quarentena médica localizada a 240 quilômetros de distância em Varsóvia. Os 3 entraram em estado de pânico agudo severo dentro de 1 hora após chegada. Taquicardia com frequência cardíaca, ultrapassando 160 batimentos por minuto, hiperventilação com saturação de oxigênio caindo perigosamente, suor frio profuso encharcando roupas, tremores incontroláveis de corpo inteiro. Descreveram a sensação usando linguagem surpreendentemente consistente, como se partes essenciais deles tivessem sido arrancadas violentamente, como se estivessem sendo desmembrados vivos, de forma que não deixava feridas físicas visíveis, mas era igualmente real e aterrorizante.
Quando os trouxeram de volta de emergência após 16 horas e os reuniram fisicamente com o grupo original na instalação de Gdansk, os sintomas cessaram instantaneamente no momento em que entraram na mesma sala. Mas agora, todos os membros do grupo C5 completo, incluindo aqueles que tinham permanecido na instalação original durante todo o período, descreviam memória vívida e detalhada da viagem de 240 quilômetros, da paisagem polonesa vista pela janela do transporte militar, dos rostos específicos dos 3 guardas armados que os acompanharam, do cheiro particular de gasolina diesel do veículo, memória completa e sensorial que, logicamente, apenas os 3 transferidos deveriam possuir. O projeto foi encerrado abruptamente e sem aviso prévio em 27 de setembro de 1988 por ordem direta e não negociável de Varsóvia, transmitida através de telex cifrado. Exatamente 6 semanas antes do meu pai desaparecer nesta mesma cidade onde os testes tinham acontecido. Aquilo não podia ser coincidência aleatória sem significado. Vasculhei obsessivamente cada byte digital de informação disponível sobre aquela conferência farmacêutica de outubro de 88. O evento tinha sido organizado pela Associação Internacional de Química Farmacêutica e reuniu 243 pesquisadores, representando laboratórios e universidades de 17 países diferentes durante 4 dias consecutivos, em outubro de 1988. Meu pai estava lá oficialmente representando Laboratório Farmacêutico Brasileiro, de médio porte, onde trabalhava como químico sênior especializado especificamente em síntese de compostos nootrópicos e moduladores cognitivos. Sua especialização exata e precisa. Seu campo de pesquisa e paixão principal. E havia seção específica listada no programa oficial da conferência sobre avanços recentes em farmacologia cognitiva no bloco oriental europeu, que aconteceu na tarde de 22 de outubro, exatamente um dia antes de ele desaparecer sem deixar rastro. Consegui finalmente cópia digitalizada do programa completo através de arquivo histórico da Universidade Polonesa que tinha sediado o evento. A sessão sobre farmacologia cognitiva listava 3 apresentações programadas. 2 tinham resumos técnicos publicados normalmente no caderno de abstracts. A terceira tinha apenas título enigmático: Aplicações industriais práticas de sincronização neural coletiva farmacologicamente induzida. E no local onde deveria estar o nome do apresentador e a afiliação institucional havia apenas nota datilografada: cancelado por ordem administrativa, substituído por sessão fechada restrita. Sessão fechada restrita. 24 horas exatas antes de meu pai desaparecer para sempre. Levei mais 2 meses de investigação obsessiva que consumiu cada hora livre para encontrar alguém que tinha realmente estado naquela conferência específica e estava disposto a discutir o que aconteceu. Professor aposentado de farmacologia chamado Dmitry Volkov, que tinha sido pesquisador soviético sênior na época do colapso e agora vivia sozinho em apartamento minúsculo e mal aquecido em Riga, na Letônia. Paguei passagem de avião cara para entrevistá-lo pessoalmente, porque ele se recusava terminantemente a discutir aquilo por telefone, e-mail ou qualquer meio eletrônico rastreável. Ele tinha 83 anos recém-completados. Mãos tremendo ligeiramente com tremor senil enquanto preparava chá preto forte em bule de cerâmica rachado. Mas a mente permanecia afiada e precisa como bisturi cirúrgico. Lembrava da sessão fechada com clareza fotográfica perturbadora. Tinha sido convocação de última hora completamente inesperada. Ele me contou com voz rouca de quem fumou a vida inteira. Apenas 12 pesquisadores cuidadosamente selecionados de lista que ninguém explicou como foi compilada.
todos especialistas reconhecidos internacionalmente em neurofarmacologia e modulação cognitiva. Foram levados para a sala, nos fundos do centro de convenções, às 18 horas, isolada acusticamente, sem janelas. Assinaram acordos de confidencialidade ali mesmo, com linguagem jurídica ameaçadora, canetas tremendo nas mãos de alguns, enquanto funcionários de segurança poloneses, vestindo ternos idênticos, observavam em silêncio intimidador. Depois foram expostos ao que Volkov descreveu como demonstração que mudou fundamentalmente sua compreensão do que era biologicamente possível. Não foi apresentação acadêmica normal, com slides e referências bibliográficas, Volkov disse. Olhos perdidos em memória de 37 anos atrás, que claramente nunca tinha desaparecido. Foi demonstração prática ao vivo. 3 cientistas da Universidade de Gdansk entraram acompanhados por 5 trabalhadores da fábrica. Aqueles que tinham participado dos testes com metamorfosa, 7 por período mais longo. E mostraram capacidades que Volkov inicialmente pensou ser truque elaborado de ilusionismo. Os 5 trabalhadores executaram série complexa de tarefas de coordenação motora e cognitiva. Montagem colaborativa de dispositivo mecânico extremamente complexo, sem diagrama ou instrução verbal. Resolução de problemas lógicos que requeriam comunicação de informação entre membros da equipe, navegação através de curso de obstáculos físicos, enquanto completamente vendados e conectados apenas por instruções verbais mínimas. Fizeram tudo com eficiência e precisão, que Volkov, usando exatamente esta palavra, descreveu como sobrenatural. 0 erros mensuráveis, 0 hesitação ou correção de curso. Movimentos tão perfeitamente coordenados e antecipados que pareciam estar assistindo um único organismo complexo, com 5 corpos, executando função integrada. Então, os cientistas poloneses convidaram os pesquisadores presentes a fazerem perguntas diretas a qualquer um dos 5 trabalhadores sobre absolutamente qualquer tópico. Perguntas sobre experiências pessoais privadas, memórias específicas de infância, opiniões subjetivas sobre tópicos filosóficos diversos, qualquer coisa. E não importava qual dos 5 era escolhido para responder. Todos davam exatamente a mesma resposta, elaborada, com as mesmas palavras precisas, mesma estrutura sintática, mesmas pausas para a respiração, mesmo quando as perguntas eram claramente sobre eventos biográficos que apenas um deles poderia possivelmente ter vivenciado. Um pesquisador francês particularmente cético, que Volkov conhecia pessoalmente, tinha ficado visivelmente perturbado e decidiu testar mais rigorosamente. Separou 2 dos 5 trabalhadores, colocou cada um em canto completamente oposto da sala, de forma que não podiam se ver ou ouvir mutuamente, e pediu silenciosamente para um deles pensar em número aleatório complexo entre 1 e 1000 sem verbalizar de forma alguma. Depois caminhou até o outro lado da sala e perguntou ao segundo trabalhador qual número específico o primeiro tinha escolhido mentalmente. Ele respondeu corretamente: 783. Fizeram de novo com cálculo matemático mais complexo envolvendo raiz quadrada e número primo. Acertou novamente, e mais uma vez com sequência arbitrária de 7 dígitos. Taxa de acerto, 100% absoluto através de 23 tentativas consecutivas. No final da apresentação de 2 horas, os cientistas poloneses fizeram oferta formal. Tinham trazido amostras de metamorfosa 7 suficientes para pesquisa colaborativa internacional. Disseram que o composto tinha potencial não exagerado para revolucionar não apenas indústria e produtividade econômica, mas medicina avançada, educação de alto nível, até estruturas de organização social inteiras. Imaginavam futuro, onde equipes cirúrgicas operariam com precisão e antecipação impossível
reduzindo mortalidade, onde salas de aula de crianças aprenderiam em sincronia perfeita, maximizando a absorção de conhecimento, onde sociedade inteira poderia eventualmente funcionar como organismo único, harmonioso, sem conflito ou mal-entendido. E seu pai, Volkov, me contou baixando a voz rouca para quase sussurro confidencial, tinha sido claramente um dos pesquisadores mais intensamente interessados e engajados. Fez pelo menos 15 perguntas técnicas detalhadas sobre mecanismo molecular de ação, sobre farmacocinética e metabolismo do composto, sobre duração dos efeitos e reversibilidade potencial. Pediu para examinar pessoalmente a estrutura química. Pegou uma das amostras oferecidas em frasco de vidro âmbar lacrado. E no dia seguinte, pela manhã, desapareceu sem dar satisfação a ninguém. Volkov acreditava firmemente, e disse isso olhando direto nos meus olhos, que meu pai tinha auto-administrado dose experimental em si mesmo. Uma dose exploratória única, apenas para entender o composto melhor através de experiência direta. Prática relativamente comum e até esperada entre químicos obcecados da época, ele explicou, especialmente aqueles que trabalhavam com compostos psicoativos e nootrópicos e queriam entender efeitos subjetivos que não podiam ser medidos objetivamente. E se meu pai tinha feito exatamente isso, se tinha tomado mesmo dose mínima de metamorfosa 7 sozinho em quarto de hotel polonês no meio da noite, então talvez tivesse começado a sentir 3 dias depois a atração inexplicável. O chamado impossível de ignorar. A necessidade física irresistível de encontrar outros que compartilhavam aquela frequência neural específica que o composto estava estabelecendo. Talvez tivesse saído naquela noite fria de outubro, procurando instintivamente a fonte original, procurando o grupo de teste, procurando completar a conexão fragmentada que o composto tinha começado a estabelecer nos circuitos do seu cérebro. E talvez nunca tivesse conseguido voltar, porque no momento em que encontrou o que procurava, o conceito mesmo de voltar tinha deixado de fazer sentido para a consciência que ele estava se tornando. A fábrica farmacêutica Zakłady ficava na periferia industrial decadente de Gdańsk, em zona que os mapas online mostravam como área oficialmente abandonada e não desenvolvida desde 1994, quando a última tentativa fracassada de privatização pós-comunista tinha colapsado e os credores internacionais tinham simplesmente desistido da propriedade como perda irrecuperável. Aluguei um Fiat Uno velho com quilometragem absurda, cor indefinida entre bege desbotado e cinza sujo, de agência de aluguel suspeita em Varsóvia, e dirigi sozinho 4 horas e 43 minutos exatos até Gdańsk seguindo o GPS que me levou por estradas secundárias esburacadas, parando 3 vezes estrategicamente em postos de gasolina diferentes para checar cuidadosamente se estava sendo seguido por algum veículo consistente. Paranoia apropriada, eu dizia a mim mesmo. Mas a verdade nua era que tinha aprendido ao longo de anos, investigando coisas obscuras e enterradas, que paranoia bem calibrada e preparação adequada eram funcionalmente indistinguíveis e igualmente essenciais para a sobrevivência. Carregava minha Canon 60D com lentes 50mm na mochila, junto com 3 baterias extras totalmente carregadas, e tinha o iPhone 11, configurado para gravar áudio ambiente continuamente em alta qualidade, salvando arquivos criptografados em nuvem automaticamente a cada 10 minutos como backup redundante. Documentação meticulosa era sobrevivência quando você investiga ativamente coisas que prefeririam permanecer enterradas sob camadas espessas de tempo e esquecimento intencional. A região ao redor da fábrica abandonada era cemitério industrial que se estendia por quilômetros quadrados de desolação pós-comunista.
Prédios massivos de concreto armado em diferentes estágios de colapso estrutural progressivo, cobertos de grafite em alfabeto cirílico e polonês, que variava de arte urbana intrincada e impressionante a rabiscos vulgares sem significado. Janelas quebradas sistematicamente que pareciam órbitas vazias e escuras em crânios gigantes de concreto cinza. Estacionamentos rachados em padrão de teia de aranha, onde vegetação brava e invasiva crescia através do asfalto deteriorado em padrões orgânicos que pareciam veias necróticas em pele morta. Havia qualidade opressiva e sufocante no silêncio absoluto do lugar. Nem pássaros cantando, nem insetos zumbindo, apenas vento constante e frio vindo do mar Báltico que carregava cheiro penetrante de sal marinho misturado com algo químico residual e vagamente pútrido que grudava nas membranas nasais. Estacionei o Fiat a exatos 3 quarteirões de distância em rua lateral, onde ainda restavam alguns postes de luz funcionando precariamente. Travei todas as portas 2 vezes, verificando cada uma, e fui a pé carregando a mochila pesada com todo o equipamento de documentação. Era meio de novembro e o vento cortante vindo do mar congelado cortava através da minha jaqueta de nylon barata, como se ela fosse feita de papel de seda transparente. O sol de inverno estava perigosamente baixo no horizonte, mesmo sendo apenas 3:12 da tarde, lançando sombras longas e angulares e distorcidas que transformavam o cenário industrial abandonado em algo saído diretamente de pesadelo expressionista alemão. O complexo industrial Zakłady Farmaceutyczne era absolutamente imenso, mesmo pelos padrões brutalmente grandiosos da arquitetura industrial soviética. 4 prédios principais de concreto de 5 andares completos, cada um conectados por passarelas elevadas de metal que tinham enferrujado ao longo de décadas, até adquirir tom laranja doentio. Cercados por muro perimetral de concreto de 3,20 metros de altura, com arame farpado completamente corroído no topo, que já não serviria para nada, além de decoração ameaçadora oxidada. Mas 30 anos completos de abandono total e absoluto tinham aberto múltiplas feridas e brechas na segurança perimetral. Encontrei seção específica do muro na lateral leste, onde o concreto tinha desmoronado em cascata irregular, provavelmente por penetração progressiva de água da chuva e ciclos repetidos de congelamento e descongelamento, deixando a abertura irregular, mas facilmente navegável, larga o suficiente para passar de lado carregando a mochila sem dificuldade. O cheiro químico característico me atingiu com força física assim que cruzei o perímetro e foi intenso o suficiente para me fazer parar abruptamente e cobrir nariz e boca com a manga grossa da jaqueta. Não era apenas mofo biológico comum ou decomposição orgânica normal esperada em prédios abandonados por décadas. Era algo fundamentalmente mais químico, mais persistente e penetrante, que grudava obstinadamente na parte de trás da garganta e se recusava a sair, mesmo respirando pela boca. Acetona industrial misturada com metal oxidado, liberando compostos e outra coisa subjacente que levei 1 minuto inteiro para tentar identificar. Algo vagamente adocicado de forma enjoativa, que me lembrava remotamente de éter medicinal, mas com notas químicas subjacentes de amônia e algo mais que não conseguia nomear. Aroma inconfundível de laboratório químico abandonado, onde compostos experimentais tinham sido deixados para se degradar lenta e perigosamente ao longo de décadas sem supervisão. Respirei exclusivamente pela boca e continuei avançando com cuidado, pisando em asfalto industrial, coberto por camada espessa de folhas mortas decompostas e detritos metálicos que rangia de forma desconfortável sob meus tênis. A Canon já estava pendurada profissionalmente no pescoço e comecei imediatamente a fotografar de forma compulsiva e sistemática a fachada intimidante do prédio principal,
com suas janelas dispostas em fileiras uniformes e militares, como dentes podres e escurecidos em boca gigante de concreto, os tanques cilíndricos de armazenamento químico completamente enferrujados, tombados de lado como cadáveres de animais metálicos pré-históricos, os cartazes desbotados de propaganda comunista ainda parcialmente visíveis em algumas paredes externas, protegidas, mostrando trabalhadores sorridentes e irrealisticamente felizes, e slogans otimistas sobre superação heróica de metas quinquenais de produção que o tempo impiedoso tinha tornado praticamente ilegíveis, mas cuja mensagem ideológica básica permanecia perturbadoramente clara, mesmo através da degradação física. O prédio principal tinha entrada frontal absolutamente monumental, com escadaria larga de concreto rachado em múltiplos pontos, levando dramaticamente até portas duplas massivas de metal pintado que estavam firmemente trancadas com correntes grossas de aço manchadas de ferrugem laranja brilhante. Mas a lateral menos óbvia do prédio tinha a porta de serviço utilitária menor, pintada em tom específico de verde industrial, que tinha desbotado uniformemente ao longo de décadas, até ficar praticamente cinza neutro, com dobradiças externas tão severamente corroídas, que quando apliquei o terceiro chute concentrado e forte, a porta pesada simplesmente cedeu completamente e caiu para dentro com um estrondo metálico alto que ecoou assustadoramente pelo interior vazio como tiro de rifle. Fiquei completamente parado e imóvel, por talvez 30 segundos completos, coração acelerado, esperando e ouvindo atentamente. Nenhuma resposta audível, nenhum som detectável de movimento humano ou animal. Apenas meu próprio coração batendo pesadamente no peito e o som distante, mas persistente do vento, assobiando de forma quase musical através das centenas de janelas quebradas espalhadas pelo complexo. Acendi a lanterna potente do iPhone e entrei com cautela extrema. O corredor imediatamente dentro da porta de serviço era estreito e claustrofóbico, com azulejos brancos industriais rachados subindo uniformemente até a altura da cintura. E depois, parede de concreto pintado de creme institucional que tinha manchado ao longo de décadas, até ficar marrom irregular e orgânico. O chão era coberto por camada espessa de papel que virava literalmente pó fino sob meus pés. Documentos administrativos que tinham caído ou sido descartados décadas atrás e agora eram apenas polpa desintegrada e ilegível. Havia porta de metal pesado a cada 3 metros regulares ao longo do corredor, todas hermeticamente fechadas, todas com pequenas janelas de vidro reforçado que estavam tão completamente sujas de décadas de acúmulo que era funcionalmente impossível ver através delas. Explorei metodicamente e sistematicamente, sala por sala, fotografando absolutamente tudo. Escritórios administrativos, onde arquivos de metal apodreciam lentamente em armários tombados de lado, papéis espalhados pelo chão, formando camadas estratigráficas que contavam história visual de abandono gradual. Os documentos de cima eram memos de 1994 sobre procedimentos burocráticos de encerramento. Os de baixo eram registros detalhados de produção de 87, mostrando números de eficiência que devem ter parecido impressionantes e até milagrosos na época. Salas de reunião com cadeiras de plástico moldado em fileiradas cobertas de pó espesso e dejetos secos de pombos que tinham entrado pelas janelas quebradas e feito ninhos elaborados nas vigas expostas do teto. Refeitório industrial enorme, com talvez 60 mesas pesadas de metal enferrujado, ainda organizadas em fileiras militarmente perfeitas e uniformes, cada mesa com 4 cadeiras permanentemente fixadas ao chão de concreto, criando o padrão geométrico que se estendia pela sala inteira de forma visualmente hipnótica.
Tudo absolutamente silencioso, exceto pelo vento persistente e pelos rangidos ocasionais, mas regulares do prédio massivo se acomodando sob seu próprio peso estrutural e a pressão implacável do tempo. No segundo andar, acessado por escadaria de concreto com corrimão de metal oxidado, encontrei finalmente o coração científico e experimental da operação inteira. Os laboratórios de pesquisa ocupavam a ala completa do prédio, conectados internamente por corredor particularmente largo, com piso de linóleo industrial, que tinha rachado em padrão complexo de teia de aranha. Havia placas identificadoras em polonês nas portas pesadas, identificando diferentes funções especializadas. Síntese orgânica, análise espectrométrica avançada, testes de toxicidade, farmacologia comportamental aplicada. Entrei meticulosamente em cada uma. A Canon capturando tudo em centenas de fotos em alta resolução que sabia instintivamente que iria examinar obsessivamente por semanas quando finalmente voltasse. Bancadas longas de aço inoxidável, severamente corroído, alinhadas em fileiras paralelas. Equipamentos científicos sofisticados cobertos por poeira tão espessa que parecia neve cinza acumulada. Tubos de ensaio de vidro quebrados, espalhados pelo chão como dentes arrancados violentamente, frascos de reagentes químicos com etiquetas completamente desbotadas, contendo líquidos que tinham evaporado totalmente ao longo de décadas, até deixar apenas resíduos cristalizados em cores surpreendentes no fundo de vidro. Havia beleza estranha e perturbadora na deterioração progressiva. A forma orgânica, como a ferrugem química, tinha transformado instrumentos de precisão científica em algo parecido com esculturas abstratas modernas, como vidro quebrado em ângulos específicos. Capturava e refratava a luz fraca e oblíqua que entrava pelas janelas sujas, criando padrões caleidoscópicos inesperados no piso rachado. Então, no final do corredor de laboratórios, quase escondida, encontrei a sala específica que mudou absolutamente tudo que eu pensava entender. Era a porta visivelmente mais pesada e reforçada que todas as outras, de metal sólido pintado de vermelho industrial que tinha desbotado ao longo de 3 décadas até ficar rosa pálido e doentio. Havia placa pequena de metal parafusada, Observácia Kliniczna, fase 3, Observação clínica de teste, fase 3. A porta estava trancada com fechadura complexa, mas o mecanismo era velho e parcialmente corroído. Cedi depois de 15 minutos frustrantes, trabalhando pacientemente com pedaço fino de arame de cobre que encontrei no chão e conhecimento rudimentar e básico de lockpicking que tinha aprendido assistindo tutoriais detalhados online anos atrás, durante investigação completamente diferente. A porta finalmente abriu com um gemido alto e prolongado de metal oxidado contra metal, e o cheiro concentrado que escapou da sala selada era quase sólido na intensidade nauseante, químico adocicado, misturado de forma perturbadora com algo vagamente orgânico que fez meu estômago se revirar violentamente. O que estava cuidadosamente preservado dentro parecia câmara de observação clínica saída diretamente de experimento comportamental humano. Vidro extremamente grosso, estimei talvez 5 centímetros de espessura, separava fisicamente 2 ambientes distintos. O ambiente menor, talvez 3 metros quadrados exatos, tinha cadeira de metal aparafusada permanentemente no chão, bem no centro geométrico, e eletrodos médicos pendurados do teto em arranjo circular, preciso como tentáculos tecnológicos congelados. O piso era coberto por linóleo branco, que estava permanentemente manchado por líquidos de origem desconhecida, que tinham secado ao longo de anos, deixando padrões complexos marrons amarelados e até avermelhados. Havia restrições de couro grosso desgastado nas pernas e braços da cadeira central, visivelmente gastas
por uso repetido, mas ainda estruturalmente intactas. O ambiente maior onde eu estava parado tinha mesa de trabalho longa, coberta completamente por equipamentos sofisticados de monitoramento médico e neurológico. Monitores antigos de tubo de raios catódicos mortos há décadas, seus cabos de alimentação ainda firmemente conectados a terminais completamente enferrujados. Teclados em layout cirílico russo cobertos de camada espessa de poeira cinza e prateleiras industriais de metal ao longo da parede de fundo, meticulosamente empilhadas com pastas de arquivo de papelão grosso. Contei rapidamente talvez 50 delas, organizadas com precisão obsessiva por número sequencial e data. Peguei a primeira pasta com mãos que tremiam visivelmente, coloquei com cuidado na mesa. Abri lentamente porque o papelão estava quebradiço e manchado por décadas de umidade não controlada. Protocolo Testovânia, Metamorfosa 7, Fasa Trizécia, Podmiot 001047. Eram fichas extremamente detalhadas de sujeitos experimentais humanos. Cada ficha tinha fotografia em preto e branco, desbotado, grampeada com precisão no canto superior esquerdo. Homens de idades variadas entre 25 e 55, todos com expressão neutra e vazia de quem está posando para documento oficial. Abaixo da foto, nome completo polonês, data exata de nascimento, profissão anterior antes do recrutamento, data precisa de admissão no programa experimental. E depois, páginas e páginas de anotações clínicas manuscritas em polonês técnico, que fiz o melhor possível para decifrar usando o app de tradução no iPhone. As primeiras entradas eram procedimentais e relativamente entediantes. Sujeito recebeu dose controlada de 15 miligramas de metamorfosa, 7 via administração oral às 9 horas da manhã. Sinais vitais básicos monitorados a cada 30 minutos durante 12 horas. Efeitos colaterais iniciais observados e documentados: náusea leve e transitória, cefaleia moderada, insônia noturna. Sujeito relata sensação subjetiva de clareza mental significativamente aumentada e redução mensurável de fadiga cognitiva. Nada particularmente alarmante ou incomum. Parecia teste clínico farmacológico convencional de composto nootrópico experimental. Mas à medida que virava as páginas progressivamente, à medida que as datas avançavam cronologicamente de junho para julho para agosto de 1987, as anotações clínicas começavam a mudar de tom e conteúdo. Começavam a registrar fenômenos e observações que não faziam absolutamente nenhum sentido em contexto de teste farmacológico convencional. Dia 17 do protocolo experimental. Sujeito 17 e sujeito 23, alojados em dormitórios fisicamente separados, sem qualquer contato permitido entre si, relataram de forma completamente independente o mesmo sonho extremamente específico e elaborado na noite anterior. Transcrições detalhadas dos relatos separados mostram o uso de vocabulário absolutamente idêntico, apesar de sujeito 17 ter formação educacional apenas de ensino fundamental incompleto e sujeito 23 possuir doutorado recente em física teórica. Ambos descreveram em detalhe vívido cenário onírico de praia com areia negra vulcânica, céu vermelho sangue, ondas do mar congeladas impossível no exato momento de quebrar. Ambos usaram exatamente a mesma expressão poética não usual, como se o tempo tivesse esquecido de continuar avançando para descrever a sensação específica. Quando questionados separadamente sobre a origem da expressão, nenhum conseguiu explicar de onde veio ou como aprenderam. Ambos insistiram com convicção que sempre tinham sabido aquelas palavras específicas. Dia 23. Sujeito 9 estava em sessão de entrevista psicológica de rotina no segundo andar, verbalizando o pensamento elaborado sobre memória específica de infância, quando o sujeito 31
Em sala de observação médica, 3 andares verticalmente acima, sem qualquer possibilidade de comunicação. Completou a mesma frase exata, sem ter ouvido o começo. Ambos foram rigorosamente questionados separadamente por psicólogos diferentes. Ambos insistem que pensaram o pensamento simultaneamente e que não há nada em comum nisso. Quando confrontados com impossibilidade física óbvia de saber o pensamento um do outro, ambos apenas sorriram de forma idêntica e disseram que não sabiam como sabiam, mas sabiam com certeza absoluta. Dia 31. Grupo completo de 12 sujeitos em turno noturno de trabalho, na linha de montagem, começou espontaneamente a andar em formação geométrica perfeitamente hexagonal durante intervalo para a refeição noturna, sem comunicação verbal detectável, sem sinais visuais observáveis, mantendo distâncias exatas de 1,87 metros entre cada indivíduo, medidas posteriormente. Quando questionados, todos os 12 disseram de forma independente que simplesmente sentiram intuitivamente onde deveriam estar posicionados, como se houvesse coordenadas espaciais pré-definidas em suas mentes que seguiram instintivamente sem pensar conscientemente. Formação geométrica mantida rigidamente por 7 minutos e 43 segundos exatos, antes de se dissolverem todos simultaneamente e retornarem às atividades normais, como se nada tivesse acontecido. Fotografei meticulosamente cada página usando a Canon, capturando detalhes microscópicos que sabia que precisaria estudar obsessivamente por semanas. Havia diagramas técnicos desenhados à mão, mostrando arranjos espaciais complexos dos sujeitos. Gráficos sofisticados tentando quantificar matematicamente algo que chamavam de coeficiente de sincronização neural. Anotações marginais apressadas em caligrafia apertada, expressando crescente alarme e até pânico dos pesquisadores. Uma anotação particularmente perturbadora, datada precisamente de 12 de setembro de 1987, estava sublinhada 3 vezes com caneta vermelha. Observação crítica. Sujeitos não respondem mais consistentemente aos próprios nomes individuais com mesma confiabilidade de antes. Quando chamados pelo designador do Grupo Experimental Coletivo, Grupo C5, todos os 12 respondem simultaneamente, independente de qual nome individual específico seja usado. É como se identidade pessoal individual estivesse sendo progressivamente substituída por identidade coletiva compartilhada. Solicitação urgente de consulta externa com especialista em neuropsicologia. A última página do protocolo estava rasgada violentamente na metade inferior, borda irregular, sugerindo que alguém tinha arrancado fisicamente com pressa extrema ou raiva. Mas consegui ler suficiente do fragmento que restava. Recomendação final unânime do Comitê de Ética Independente. Encerramento imediato e não negociável de todos os protocolos experimentais envolvendo Metamorfosa 7. Sujeitos demonstram fusão progressiva e aparentemente irreversível de identidade individual em consciência coletiva compartilhada, distribuída. Não é metáfora, não é efeito psicológico secundário. É algo fundamentalmente novo e perigoso, que não temos estrutura conceitual adequada ou vocabulário técnico apropriado para descrever precisamente. Solicitamos lacração imediata da instalação completa e quarentena permanente de todos os sujeitos. A última frase estava circulada múltiplas vezes em vermelho com ponto de exclamação triplo. Não sabemos se efeito pode ser transmitido através de exposição secundária a fluidos corporais ou material genético dos sujeitos afetados. Princípio máximo de precaução extrema deve ser aplicado. Senti frio profundo que não tinha absolutamente nada a ver com temperatura ambiente do prédio abandonado.
Saí da sala de observação, tranquei a porta pesada atrás de mim, sabendo que era gesto completamente inútil, e fiquei parado sozinho no corredor vazio, tentando processar o impossível. Os dormitórios para trabalhadores ficavam em prédio separado, conectado fisicamente à estrutura principal da fábrica, por passarela elevada de metal que partia do terceiro andar. Encontrei a passarela facilmente. Estrutura de 20 metros de comprimento, coberta por teto de metal corrugado que tinha enferrujado em padrão orgânico de manchas circulares. Através das janelas laterais sujas, podia ver o pátio interno embaixo. Concreto rachado, vegetação crescendo caoticamente. A passarela gemia sob meu peso de forma genuinamente aterrorizante, metal flexionando e produzindo sons agudos. Caminhei o mais rápido possível, mas testando cada passo. Do outro lado, porta pesada com placa, Quatera Prakovnikov, Budinek B. Empurrei. Ela deslizou em trilhos com gemido agudo, e foi aí que os vi. 6 homens no corredor, completamente diferentes fisicamente. Jovem pálido, senhor de cabelos brancos, gordo de barba, outros 3. Mas quando entrei, todos viraram a cabeça simultaneamente. Mesmo ângulo, mesma velocidade. Depois sorriram identicamente e falaram em uníssono perfeito. Você veio. Levantei a câmera. Fotografei. Perguntei se moravam ali. Moramos, disseram juntos. Sempre moramos. E você também morou. Eles se moveram em direções diferentes, mas com sincronia impossível. Entraram em portas que fecharam simultaneamente. No final do corredor, porta entreaberta. Entrei. Sala comum com 15 homens diferentes. Quando entrei, todos viraram página invisível. Depois olharam. 15 pares de olhos. Você trouxe a câmera, disseram. Canon, que seu pai te ensinou. Sangue congelou. Um homem atrás, 43. Somos 43. Seu pai está distribuído entre nós. Então todos falaram. Você tinha 6 anos, dente mole. Perguntou sobre ratinho. Prometi voltar. Ninguém sabia daquela conversa. Eles se aproximaram. Um levantou a mão. Minha mão esquerda copiou sozinha. Você sentiu, disseram. Já começou. Fugi. Dirigi 20 quilômetros. Vomitei. Voltei ao Brasil negando. Mas começaram os sintomas. Dor no joelho que desapareceu. Sonhos em polonês. Mãos escrevendo sozinhas. Respirações múltiplas na cabeça. Visões através de outros olhos. Tentei medicação. Piorou. 2 meses. Impulsos estranhos, vontade de voltar. 3 meses. Bilhetes que não escrevi. Passagem comprada sozinha. Mãos recusando cancelar. Amanhã vou para Varsóvia. Depois, Gdansk, onde 43 esperam o 44º. E parte de nós mal pode esperar.